Bom, pessoal, continuando com mais um vídeo aí, esse vídeo, né, vai ser bem simples. Ele vai ser o exercício de integração com o GitHub, que eu pedi para que fizessem ali uma integração por meio do Fetch, junto com a API do GitHub, para trazer os usuários. Eu estou com a aplicação aqui rodando, então, cada vez que você digitar uma letra, ele inicia a pesquisa ali na API e printa esse resultado na tela. Vai ser super simples, né? Não vou personalizar tanto, vou deixar do jeito que está aqui. Então, vamos começar. Primeiro, o fetch, né, para quem não sabe, ele é basicamente para servir ali como requisição para o servidor. Então, tem a documentação dele aqui, eu vou colocar também no comentário ali do vídeo, no README também. Então, ele é meio que um novo Ajax ali para quem já tem estudado aí sobre requisições, tá? E ele está presente na maioria dos navegadores hoje. Então a gente consegue ver aqui pela documentação também a compatibilidade dele também, tá? E vamos começar aqui com o código que a gente precisa construir tanto essa tela aqui e também esses componentes que são os usuários, né, no caso, né, que só vem o arroba dele e o link aqui da API, tá? Então, bem simples. Então vamos lá. Indo para o nosso código, a gente tem aqui, né, já tem uma página desenvolvida, que é a NFT Store. Então vamos colocar mais uma página aqui, nova pasta, né? E vou chamar de GitHub Integration. E aí, seguindo o mesmo processo que a gente fez com a NFT Store, vamos colocar também aqui um index.js. Tá? E aí, né, a gente já pode começar realmente a declarar ali a nossa tela. Então, eu vou utilizar os componentes funcionais, tá? Então, vou fazer a declaração por meio de função, até para conseguir utilizar os hooks. Então, vou colocar aqui de uma vez, né, o export default function e o nome do meu componente, né, da minha página. Então, vou colocar aqui GitHub Integration. Como eu já estou exportando esse componente, né, eu vou colocar aqui um return, tá? Só para fingir que tem alguma coisa, né? Mas como eu já estou exportando esse componente, vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse termo aqui, que é o nome da função, vou vir aqui no index.js e vou comentar a parte da NFT Store, tá? E vou colocar ele aqui. Agora eu faço a importação, posso até copiar aqui, né? E pronto. Agora, toda vez que eu rodar o programa, né, essa solução, né, no caso, esse projeto, ele vai trazer o GitHub Integration ali, o componente. Eu estou fazendo isso porque eu ainda não passei a parte de rotas, tá? Então, nos próximos vídeos aí, a gente vai utilizar já um processo de rotas, aí já vai ficar mais simples e não vamos mexer mais nesse componente aqui, nesse index.js. Tá? Então, vou salvar e aqui no GitHub Integration vamos começar a desenvolver. Primeira coisa, a gente precisa aqui de um input bem básico para servir como né, uma pesquisa ali de usuários. E aqui eu já utilizo um título na página, né, antes de trazer a lista. Então vamos desenhar aqui algumas coisas. Como eu tenho ali um componente completo, né, no caso é uma div, então podemos declarar aqui de uma vez. Eu vou adicionar aqui os estilos direto em linha, tá? Então eu vou colocar aqui um margin de 20 pixels. E vou colocar um H2 também de usuários GitHub, assim como está lá. E vou botar um input que ele, né, precisa ter ali um placeholder. Eu vou colocar aqui um digit
o nome do usuário. Então, super simples, por enquanto é só isso. Eu acho que eu já estou com a aplicação rodando, vamos ver, já está. Então, usuário do GitHub e digite o nome do usuário. Então, a cada busca que eu faço aqui, né, cada termo digitado, eu tenho que buscar por meio do fetch na API do GitHub. Tá? E como é que funciona esse serviço aqui? Deixa eu abrir aqui. Depois eu jogo a documentação também, tá? Mas o que ela faz? A gente tem aqui um link, né, no caso, é o endpoint ali para a gente buscar os usuários. E tem essa partezinha aqui que a gente lança o termo que a gente quer procurar. Então, se quiser procurar o meu nome, digita Ian, e aí ele vai me trazer uma resposta, tá? Então, ele já converte essa resposta aqui para a gente, não vai precisar fazer muita coisa, mas ele vai trazer aqui um data, né? Vou até colocar né, modificar aqui. Então, a gente precisa aplicar uma operação aqui, né, no input, a cada tecla digitada, eu chamar esse fetch aqui. Então, como a gente faz isso? Primeiro, vamos declarar aqui um use state. Tá? Então, eu vou colocar chamar de termo e vou colocar o nome do método de setTermo. Tá? E declaro ele aqui, ele já faz a importação para mim. E o termo, inicialmente, né, ele é vazio, ele não tem nada. E a outra coisa, né, que eu preciso depois vai ser uma lista, para poder popular a lista, né, com os dados que vêm aqui do fetch. Mas por enquanto é isso, tá? E aí, como eu estou meio que pegando ali, né, um valor, né, eu quero pegar o valor do input, né, então eu vou jogar o termo para cá. Vou colocar aqui value, termo, deixa eu até mudar aqui. E como a gente está passando aqui, que eu estou vinculando esse input com o useState, eu preciso colocar aqui o onChange, né? E passar a cada modificação nesse input o valor para termo, né? O valor do input para esse termo aqui. Então, vamos chamar aqui o método de atualizar, essa nossa variável do useState. Então, eu chamo aqui o onChange, falo que tem um evento aqui acontecendo e vou pegar o valor que está no input. Tá? Então, só isso daqui ele já vai estar atualizando a nossa variável. A gente pode até fazer um teste. Vou colocar aqui embaixo. Tá? Então, toda vez que eu digitar um nome de usuário, ele tem que aparecer aqui o termo atualizado. Então, vamos ver se está funcionando. Então, é isso daí. Tá? Só que ao invés de jogar para cá, eu preciso jogar lá para o fetch. Então, eu preciso jogar para cá. Para isso, a gente vai utilizar o useEffect. Que com o useEffect, eu consigo adicionar um array de dependências para mapear, né, meio que verificar se essa variável aqui está sendo alterada. Então, eu coloco aqui. Tá? Então, eu utilizo o useEffect junto com um array de dependências, passando apenas a nossa variável ali do termo. Então, toda vez que houver modificação nesse termo aqui, esse conteúdo aqui de dentro será chamado. Então, se eu tenho um input, eu estou fazendo um onChange, isso daqui vai ser chamado a cada termo modificado, né? Então, eu posso chamar o fetch aqui dentro. Então, vamos colocar aqui, fetch. Vamos só formatar aqui o documento e vamos salvar. Aqui eu já vou remover.
Primeiro vamos ver essa resposta aqui, o que está acontecendo. Então, vou digitar aqui só a letra Y e vamos ver o console. Ele já me trouxe aqui uma resposta, tá? E aí a gente percebe, né, que a nossa resposta, ele vai vir, é um objeto, né? E só depois, só das propriedades aí desse objeto são os usuários, tá? Então, a gente vai se preocupar apenas com esse items aqui. E aí, até para melhorar a nossa busca ali, eu vou colocar uma validação aqui em cima também. Então, se termo for vazio, eu vou pular essa parte aqui de baixo, tá? Então, se termo for vazio, eu nem preciso buscar nada e beleza. E aqui, né, esse data, ele tem o items, tá? Que é o que a gente vai utilizar para mostrar os cards ali dos usuários. Para mostrar os cards, o que eu preciso fazer? Tá? Que eu posso deixar assim. Eu preciso que tenha uma variável com esse array, né? No caso, é uma lista, né? Então, eu preciso mapear essa lista aqui embaixo. Então, é meio que um var.map e aqui, né? Como é uma lista de usuários, eu posso fazer dessa forma aqui. No caso, né? É mais ou menos isso daqui que a gente vai produzir, só que a gente precisa de algum conteúdo aqui, é um cardzinho ali do usuário, tá? Relembrando, no React, a gente tenta, né, globalizar e separar ali alguns componentes, tá? Então, a gente acaba construindo ali a nossa página em vários componentes, até para a gente segmentar ao máximo ali alguns componentes, porque quando a gente precisar atualizar só uma parte, a gente só vai naquele componente que precisa ser atualizado e pronto. A gente não precisa ficar procurando em toda uma página. Então, vamos construir aqui um card para poder linkar nessa página aqui. Para isso, a gente vai aqui na nossa pastinha do projeto, vai vir em src, components, e vamos criar aqui mais uma pasta de GitHub Integration Components. Tá? E aí aqui vamos colocar uma pasta dentro, card user. Tá? Vamos mudar para card GitHub, que fica melhor. E aqui dentro do card GitHub, vamos adicionar um index.js. E aqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, né? Vai na questão da construção, né? Então, eu vou copiar isso tudo aqui mesmo e vou jogar para cá, tá? E vou apagar essa parte aqui de cima. Vou apagar os hooks também, as declarações, né? Os imports. E aqui, né? Vou chamar de card GitHub. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos para o nosso exemplo aqui. A gente tem basicamente uma foto, um arroba e uma URL. Basicamente isso. Então a gente pode construir isso de uma forma bem simples. Vou colocar aqui, né, uma div, né, e já vamos colocar aqui um class name. Tá? No class name, eu vou colocar GitHub Card. E aí a gente vai ter, né, são duas colunas aqui, né? Então vou colocar aqui mais uma div e outra div embaixo. E dentro dessa primeira, né, nem precisava dessa primeira, mas vamos deixar assim mesmo, eu vou colocar a imagem, e a gente precisa colocar aqui o src dela, né? E aqui embaixo a gente vai ter dois textos, que vai ser o arroba e o outro vai ser da URL. Como eu vou estar utilizando esse card aqui para renderizar as coisas que vêm da API, eu preciso receber aqui algumas propriedades. Então, eu vou adicionar value aqui em cima, tá? E aí aqui
né, eu já vou modificar. Então, foto de, colocar value.login, tá? Deixa eu só ver aqui na documentação, no nosso objeto, né, dentro de itens. Vamos copiar um aqui. Sempre que quando vocês estiverem mexendo com uma API, é bom ver realmente como é a resposta, até para não errar no nome da propriedade. E aí, a gente vê, como eu estou querendo a imagem de algum usuário, então, a gente pode até testar aqui, né? A gente precisa renderizar essa imagem. Então, vamos utilizar essa propriedade aqui do objeto, tá? No src. Então, vou adicionar value.avatar.url. Para esse outro div aqui embaixo, né, que é a segunda coluna, vamos adicionar um class name também. E vou colocar aqui GitHub User Info. Que depois a gente cria ali as classes. Essa spam vamos chamar de name user, ou username, né, melhor. E essa daqui, vamos apenas colocar um text muted e um URL aqui, tá? Então, para finalizar, né, vamos adicionar aqui as outras propriedades. Então, value.login, né, que vai trazer essa primeira informação. E a de baixo, a URL, vamos pegar aqui, posso até mudar, né? Colocar essa HTML underline URL. Então, nosso componente ali já está criado. Agora vamos criar as nossas classes. Para isso, né, vamos construir aqui um arquivo style.css, para ele ficar vinculado mesmo com esse card GitHub. Tá? Como eu já criei o arquivo, eu já vou importar ele aqui também, dentro do meu card do GitHub. Tá? Então agora a gente pode modificar ele aqui. Eu vou pegar aqui todas as classes, né? Ficou estranho isso aqui, mas vamos seguindo. Então a gente vai modificar aqui, né, as classes. E aí a nossa aplicação já vai começar a ter algum desenho, né? E aqui já foi. Agora, né, para o GitHub Card, eu vou colocar um display flex e um flex direction. Né? O GitHub Card imagem, né? Vamos modificar só aquela imagem ali do usuário, né, que a gente vai renderizar. Vou colocar aqui as dimensões 60 por 60 e um margin right de 20 pixels. Não estou me apegando aqui à questão de qualidade do CSS, tá, gente? Isso aqui é mais para mostrar a aplicação mesmo dos hooks e o uso de componentes. GitHub User Info. Vamos adicionar aqui também um display flex, só que ele vai ser com coluna e tamanho de altura de 60 pixels. Vamos aplicar um justify content também. Do username, font weight, font size, beleza? Da URL a gente não vai colocar nada, que já tem essa outra classe aqui. Então vamos adicionar font size. Vamos aplicar uma cor diferente. E aqui eu não sei se eu vou precisar, mas vou deixar assim por enquanto. Então, o nosso card já está construído. O nosso componente assim, pai, vamos dizer assim, né? Ele já está praticamente construído.
E o que a gente precisa aqui? A gente precisa passar esses dados aqui que vêm dos clientes, né, para um array, para uma lista, e depois renderizar essa nossa lista, tá? Então, a forma que a gente constrói isso, uma das formas da gente construir, tá? Não necessariamente ela seja a exata e a única, né, possível. Eu vou colocar aqui um outro use state chamado users e vou colocar aqui um set users, tá? Então, aqui use state e eu vou iniciá-lo como vazio. Como eu já tenho aqui esse array, né, essa variável aqui é um array, vamos usá-la aqui embaixo. Então, eu coloco users.map user e aí eu retorno o card GitHub. Como está escrito lá, vamos ver, peraí. Só garantir que está com o mesmo nome. Tá, card GitHub, beleza? Vamos importá-lo aqui manualmente, já que não aconteceu. E certinho. Só que esse card GitHub, ele está esperando um value aqui. Então, vamos passar essa propriedade ali para o nosso componente, né, que a gente criou. E a gente vai jogar para ele, né, o nosso user. Só que, por enquanto, vamos renderizá-lo aqui. Vamos fechar essa imagem. Por enquanto, ele não está me mostrando nada. E por que isso? Que a gente precisa passar a resposta do fetch para esse users, né? E a forma que a gente tem para isso é por meio desse método setUsers. Então, a gente vai simplesmente copiar esse setUsers e vamos colocar ele aqui, né? E passar para ele todos esses itens que são retornados da resposta do fetch. Então, vamos salvar e aqui ele já me trouxe. Então, simplesmente isso, exercício construído, né? E aí a gente pode brincar mais coisas aqui, a gente poderia personalizar mais, adicionar um input um pouco diferente, mas é basicamente isso que a gente precisa para o esqueleto da nossa aplicação. Então é isso, gente. Se alguém tiver com alguma dúvida, pode mandar mensagem no Slack ou no e-mail, que eu tiro a dúvida de vocês quanto a esse assunto também. Valeu!